Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária deste domingo, dia 25 de abril de 2021. Estamos firmes na nossa leitura diária. Você também? Acredito que sim, né? Olha só, já nós chegaremos em maio, né? Já teremos vencido aí os 4 meses. Um terço do ano nós já teremos vencido, né? Olha só que coisa impressionante. Mas sejam bem-vindos à nossa leitura de hoje, nesse plano nosso de lermos a Bíblia toda ao longo desse ano. E para hoje nós vamos ler Juízes, capítulo 4, versículo 1, até Juízes, capítulo 5, versículo 31. Nós estamos vendo aqui nessa época de leitura, né, do Antigo Testamento, nesse período aqui, o período dos juízes, né, que vem logo após eles entrarem na terra, se estabelecerem na terra, e aí Deus, para resgatá-los novamente do seu desvio do caminho que Deus instituiu para eles, estabelece juízes. E nós vamos ver aqui alguns destes juízes ao longo desta leitura. Depois nós vamos lá para Lucas, capítulo 22, versículo 35, até Lucas 22, capítulo 53. Aí nós vamos ler o Salmo de 94, versículo 1, até Salmo 94, versículo 23. E vamos fechar, como sempre o fazemos, com Provérbios, capítulo 14, versículo 3 e Provérbios, capítulo 14, versículo 4. Vamos à nossa leitura. Depois da morte de Eude, um juiz, né? Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Hazor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Harosete Ragoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então, o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon, e ali os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Éber, queneu, descendente de Robabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra, com rodas de ferros, e todos os seus guerreiros, e eles marcharam de Harosete Ragoim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu a encosta do Monte Tabor à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou suas carruagens e fugiu a pé.
Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Harosete-Ragoim e matou todos os guerreiros de Sísera, nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para dentro da tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, o rei de Hazor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou seu crânio, o crânio dele com a estaca, e que ficou presa no chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda e encontrou o cadáver de Sísera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Capítulo 5, versículo 1. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram um cântico, ou entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo o seguiu de boa vontade. Louvem a Senhor. Ouçam, reis, prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu e as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filha de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas da cidade. Mas não se havia um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem o Senhor. Considere estas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas, vocês que caminham pela estrada. Ouçam os músicos dos povoados reunidos junto aos bebedouros. Ali relatam as suas justas vitórias do Senhor e as justas vitórias de seus camponeses em Israel. Então, o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, 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 e entoe um cântico. Levante-se, Baraque, leve embora seus cativos, filho de Abinoão. Então, os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou por mim contra os seus guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir desceram os comandantes, de Zebulon, os que levam a vara de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora e Baraque, sob suas ordens desceram ao vale. Mas na tribo de Ruben houve grande indecisão, porque ficaram entre os currais ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos? Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão. E por que Dan ficou junto aos navios? Azer sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus postos, mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali nas regiões altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanac, perto das águas de Megido, mas não levaram despojos de prata.
Desde o céu, as estrelas lutaram. As estrelas, em suas órbitas, lutaram contra Sísera. O rio Quizon os arrasou, o antigo ribeiro, o Quizon, que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão, galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoem os habitantes de Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Éber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Sísera lhe pediu água e ela lhe deu azeite. Ela lhe deu leite. Numa vasilha digna dos nobres, trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda e com a direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou Sísera e esmagou a sua cabeça. De um só golpe, rachou e atravessou seu crânio. Ela se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E, no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. De manhã, a mãe de Sísera olhava para fora, atrás da treliça da janela, e clamava: por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia essas palavras a si mesma: devem estar repartindo os despojos que tomaram, uma ou duas moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Sísera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas para os dois lados. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos. Mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol, com toda a sua força. Então houve paz na terra durante 40 anos. Que história, né? Olha só. Deus está com os corajosos, né? Então, que eu e você tenhamos coragem. Coragem, e como diz aqui no finalzinho do versículo, né? Mas aqueles que te amam, que amam ao Senhor, se levantem como o sol, que se levanta toda manhã, né? Para nós, né? Geograficamente falando, o sol, né, se levanta com toda a sua força. Então haverá paz na terra durante 40 anos. Lucas capítulo 22, versículo 35 diz assim: em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsas de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele lhes disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E, se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas, é suficiente, disse ele. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a tua vontade. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do Senhor que o fortalecia. Ele orou ainda com mais fervor e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar. Trouxemos as espadas.
e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta! E tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinha vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaço de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando, mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. É interessante, né, esse jardim chamado Jardim do Getsêmani. Deus já me deu a oportunidade de estar ali por 3 vezes. 3 vezes que eu estive em Israel, estive em Jerusalém. Realmente é um lugar que a gente percebe ali que, de fato, ele foi o lugar que Jesus teve, assim, por assim dizer, a sua maior luta para vencer o nosso pecado. Ali Jesus orava, falava com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Ali ele se entregou de vez para morrer no meu e seu lugar. Jesus não foi capturado, não foi morto. Isso aconteceu, mas foi ele quem se entregou. Foi ele que se deu por mim e por você. Ele se permitiu ser preso, ser crucificado, morrer. E ao 3º dia ele ressuscitou vitorioso. Então eu e você podemos crer, porque de fato Jesus Cristo é Senhor. Agora vamos ao livro de Salmo, Salmo de número 94, versículo 1, que diz assim: Ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, manifesta teu esplendor. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Esmagam o teu povo, Senhor. Oprimem os que pertencem a ti, matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam as órfãos e os órfãos. O Senhor não vê? Eles dizem. O Deus de Israel não se importa. Pense melhor, tolos, quando vocês, insensatos, entenderão? Acaso é surdo aquele que fez os ouvidos? É cego aquele que formou os olhos? Aquele que castiga as nações não os castigará? Aquele que tudo sabe, não sabe o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos de cada um, sabe que nada valem. Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas tua lei. Tu lhes dás alívio em tempos de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça, e os de coração íntegro a buscarão. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei: estou caindo, mas teu amor, Senhor, me sustentou. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça, afirmar que Deus está ao lado deles? Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha fortaleza. Meu Deus é a rocha onde me refugio. Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre eles. Ele os destruirá por suas maldades. O Senhor nosso Deus os destruirá. Agora vamos, gente, ler Provérbios capítulo 14, versículos 3 e 4. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi
que provê a colheita farta. Amigos, essa é a palavra de Deus, e que ela possa ter falado ao seu coração, e que ela seja uma bênção, e que ela possa produzir em você uma bênção muito grande para esta vida e também para a sua eternidade, em nome de Jesus. Deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.